Boa noite, meus irmãos. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus por essa noite. A presença do Senhor é tremenda aqui nesse lugar. E eu sei que o Senhor reservou algo para nós nesse tempo que estaremos aqui reunidos. Eu tenho uma expectativa no meu coração para aquilo que o Espírito Santo deseja fazer no nosso meio. Amém? Há uma expectativa no teu coração? Sim ou não? Sim. E eu tenho alguns textos que eu quero ler com vocês hoje. Eu vou começar por aqui. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque muito se fala do Espírito Santo, muito se canta a respeito do Espírito Santo, muito se escreve a respeito do Espírito Santo. A gente ouve tanta coisa e ouve o Espírito Santo para cá, Espírito Santo para lá, Espírito Santo ali, Espírito Santo aqui, Espírito Santo fazendo isso. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta: quem é o Espírito Santo? Você sabe quem é o Espírito Santo? Alguém que você é algo que você ouve falar, é uma força, é uma energia, é um arrepio que eu sinto no frio, na espinha quando eu estou cantando, é um sentimento, é uma sensação, é um frenesi, é um chu aqui, um chu ali. O Espírito Santo é isso, é algo assim que acontece, que vem de vez em quando. É isso, Espírito Santo, será que é isso? Quero que você vá pensando. Mas vamos começar aqui com Romanos 8, capítulo 8, verso 14, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Amém. Você é filho de Deus? Amém. Você tem certeza que você é filho de Deus? Amém. Não é porque você um dia foi num apelo dizendo que aceitava que isso te faz um filho de Deus. Isso é parte do processo. A palavra diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E aí eu te pergunto, para você pensar: quem tem te guiado? No teu dia a dia, nos teus afazeres, nos teus momentos de lazer, no teu relacionamento aí com o teu namorado, no teu relacionamento com os teus pais, no teu relacionamento no teu trabalho, nos lugares onde você frequenta. Como é que está isso? Quem é que tem ditado as regras da tua vida? Quero que você pense um pouco sobre isso. Agora, infelizmente, há uma falta de conhecimento de quem é o Espírito Santo nos nossos dias. Vivemos uma época onde uma geração está analfabeta de Bíblia, sem conhecimento profundo de quem é o Espírito Santo de Deus. E isso tem levado muita gente a viver uma vida sem sentido, a viver uma vida sem graça, onde a diversão não é suficiente para cobrir o rombo que essa pessoa carrega dentro dela, onde o sexo desenfreado não é suficiente para cobrir essa carência que há no espírito dela, porque falta conhecimento de quem é o Espírito Santo de Deus. Há uma triste falta de conhecimento sobre o Espírito Santo dentro da igreja, infelizmente. E há uma distorção também a respeito do Espírito Santo. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é Deus. Repita comigo. O Espírito Santo é Deus. Repita de novo. O Espírito Santo é Deus. Mais uma vez. O Espírito Santo é Deus. Guarda isso contigo, não esqueça nunca. O Espírito Santo é Deus. Lá em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, quando você lembra, conhece, já ouviu falar? Quem é que já ouviu falar da história de Ananias e Safira? Poucos. Ananias e Safira, eles mentiram. Aí lá no versículo 3 e 4
34 de Atos, capítulo 5, diz assim: quando Ananias e Safira mentiram, diz lá o seguinte: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Eles tinham vendido uma propriedade e chegaram diante dos apóstolos dizendo que tinham sido outro valor que eles tinham vendido, mentiram em relação ao valor. Aí perguntaram para ele: por que vocês mentiram? Por que vocês estão fazendo isso? Estão agindo com mentira diante do Espírito Santo de Deus. Não pensem vocês que vocês estão mentindo aos homens, mas vocês estão mentindo a Deus. Então isso aqui nos prova que o Espírito Santo é Deus. Ele possui as características que somente Deus tem. Se você tiver caneta e puder anotar as referências que eu vou te passar aqui, é muito importante para você estudar depois na tua casa, porque eu quero primeiro que você entenda aqui alguma coisa a respeito do Espírito Santo de Deus, quem ele é, como ele age. Você precisa entender isso. Então, lá ele tem uma natureza eterna. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14 vai dizer isso, sobre ele é um Deus, um ser eterno. Então, só Deus é eterno, o Espírito Santo é Deus e ele é um ser eterno. Ele é onipresente. Salmo 139, versículo 7 ao versículo 10 diz lá que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente. 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11, ele sabe todas as coisas e ele também é onipotente. Lucas 1,35, ele tem o poder de fazer qualquer coisa. Você sabe que o Espírito Santo veio sobre Maria, e o anjo apareceu para Maria e disse: você vai gerar um filho, um menino, ele se chamará Jesus, ele será o Salvador da humanidade. E Maria perguntou: como isso se dará? Ele falou: descerá sobre ti o Espírito Santo, e ele vai fazer isso acontecer. O Espírito Santo é aquele que faz acontecer, onde não há nada, ele passa a fazer a existir. Lá no Gênesis capítulo 1 diz que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus disse, o Espírito agiu. Estou ouvindo um amém aqui? Porque o Espírito é você, e basta uma palavra para que algo comece a agir na tua vida. Disse Deus dá ordem, o Espírito executa. Aleluia. Outra coisa, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Diga comigo: o Espírito Santo é uma pessoa. De novo: o Espírito Santo é uma pessoa. De novo: o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força ou uma influência, como muitos acham e o tratam como sendo alguma forma de energia que eles podem ali ligar e desligar. Tem gente, uma vez eu vi uma ilustração, acho que foi até o pastor Nelson que falou, gente achando que o Espírito Santo é como um ventilador, ele pega, vira para lá, vira para cá, agora bota ele para cima. Não, o Espírito Santo não age dessa maneira. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que possui grande autoridade e poder, mas ele é muito mais. O Espírito Santo, ele é muito maior do que o poder que ele possui. O Espírito Santo vai muito mais além dessas coisas, disso tudo. Sabe, ele é digno de toda a honra que reservamos para o Deus Todo-Poderoso. Ele é uma pessoa. Ele possui características básicas de personalidade. Eu quero que você abra comigo em João capítulo 14, para você ver um pouquinho a respeito. Nós lemos um pouquinho a respeito do Espírito Santo. João capítulo 14, versos 16 e 17. Diz assim: se vocês me amam, Jesus falando, a partir do 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo, Ele, o pronome é Ele, é porque Ele é uma pessoa, e Ele tem as características básicas da personalidade de uma pessoa. O Espírito Santo, ele tem intelecto, que é a habilidade de pensar e raciocinar; sensibilidade, que é a habilidade de sentir as coisas; ele tem vontade, que é a capacidade de escolhas e decisões. Uma força não pode ser entristecida, mas uma pessoa sim. Não é verdade? O Espírito Santo, ele tem sentimentos, assim como eu tenho, assim como você tem. O Espírito Santo, ele se entristece, assim como você se entristece quando alguém faz algo
triste contra você, quando alguém te fere, quando alguém te magoa, quando alguém te decepciona, e você fica triste, você chora, você fica magoado, o Espírito Santo, ele tem esse sentimento também, porque ele é uma pessoa. Então cada vez que nós ferimos, que nós o magoamos, ele se entristece. O Espírito Santo se entristece. Então, lá em Efésios 4, no verso 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, se ele é uma pessoa, ele pode sentir. Se ele é uma pessoa, ele pode consolar. Lá em Atos capítulo 9, verso 31, ele pode pensar. Romanos 8, versículo 6, ele pode falar. Atos 13, versículo 2, ele pode orar. Romanos 8, 26, ele pode ensinar. João 14, 26, ele pode exercitar sua vontade. 1 Coríntios 12, 11, ele pode proibir. Atos 16, 6, ele pode fazer milagres. Atos 19, 6, de 6 a 12, você pode ler depois lá. Agora, será que esse tem sido o Espírito Santo que você conhece? Você conhece esse Espírito Santo que está sendo ensinado aqui? Você tem tido um relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Esse assunto do Espírito Santo de Deus é algo que produz muita polêmica nas igrejas, porque muita gente, eles limitam o agir do Espírito Santo de Deus a teologias. Aí tem a teologia liberal, aí tem a teologia conservadora. Aí uns acham que o Espírito Santo só age se o outro tremer, falar em línguas, bater a cabeça. O outro já acha a parte mais conservadora. Mas não, eu não creio dessa maneira. O Espírito Santo não faz mais isso hoje em dia. E aí começa a haver uma guerra daqueles que creem ao extremo, dos outros que não creem em nada. Mas, meu querido, a palavra aqui é o seguinte: o Espírito Santo é um espírito de equilíbrio. Não é porque existe o exagero que eu vou deixar de crer que ele existe, que eu vou deixar de crer que ele age, porque o outro exagera. Porque então precisamos achar um ponto de equilíbrio. Mas uma coisa é certa: eu preciso conhecer o Espírito Santo de Deus. Um crente que não conhece o Espírito Santo de Deus, ele é um crente fraco, ele é um crente sujeito a quedas o tempo todo, ele é um crente sujeito a passar vergonha na mão do inimigo, porque não conhece e porque não tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Vocês estão me entendendo? Amém. Hein? Amém. Em Éfeso, lá na igreja de Éfeso, depois você lê o capítulo 18, 19 do livro de Atos, tinha um cara chamado Apolo, que ele era um excelente pregador. A Bíblia fala isso, que ele pregava muito bem, mas ele não conhecia o Espírito Santo de Deus. Aí chega Paulo, no capítulo 19, ele chega em Éfeso, e quando ele chega em Éfeso, ele encontra ali alguns discípulos, os 12 discípulos. Eu falei isso na igreja quarta-feira. E Paulo chega, a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que Paulo faz é: vocês conhecem o Espírito Santo? E eles: quem? E às vezes, Caio, essa é a sensação que eu tenho na igreja hoje: vocês conhecem o Espírito Santo? E a resposta é: quem? Como é que ele é? Ele existe? Eu achava que era uma força. Então Paulo chega diante deles, ora sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo de Deus. A partir daquele momento, a igreja de Éfeso se tornou uma referência. Querido, ter um talento, pregar bem, não significa nada. O que faz a diferença na nossa vida é a intimidade e o relacionamento que nós temos com o Espírito Santo de Deus. Palavra por palavra não produz nada, mas palavra dita debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, ela provoca uma revolução, ela provoca crescimento, ela liberta cativos, ela ressuscita mortos, porque a palavra só tem poder se for estar debaixo da autoridade do poder do Espírito Santo de Deus. A música só faz diferença se for gerada debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. O teu talento só faz diferença se ele estiver conectado em aliança, em parceria com o Espírito Santo de Deus. A arte que você sabe fazer só tem valor se estiver debaixo da autoridade e do poder e da influência do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos. Muitos têm medo do Espírito Santo. Muitos têm medo daquilo que o Espírito Santo pode pedir para eles.
Tem muita gente que prefere não dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus, porque quando o Espírito Santo de Deus chega, ele chega quebrando tudo. Ele chega botando ordem na casa. E ele chega, a primeira coisa, dizendo: olha só, não é mais do teu jeito, mas é do meu jeito. E aí tem muita gente que na hora de ter que fazer a escolha, ele não consegue abrir mão da sua carne, ele não consegue abrir mão do seu pecado de estimação. Tem pessoas que carregam pecados de estimação, depois vem para a igreja, vem para o acampamento, vai para o congresso, aí tem 5 minutos de chororô na frente, e quando termina o acampamento, quando termina o congresso, quando termina o culto, ele sai da igreja e vai para a boate, ele sai da igreja e vai beber, ele sai da igreja e vai fumar, ele sai da igreja e vai para o motel, ele sai da igreja e pronto, acabou, foi só uma emoção. Espírito Santo não é emoção. Não é emoção. Precisamos parar de chorar um choro que não produz mudança. Economize suas lágrimas se você não quer mudar. Economize lágrimas de crocodilo. Cristo não recebe esse tipo de lágrima. Jesus está voltando, meus irmãos. A chapa está esquentando para o nosso lado. E vai ficar de pé quem conhece o Espírito Santo de Deus. Chega de um choro vazio. Chega de uma emoção tola e imbecil que não produz mudança na vida de ninguém. Chega de carnalidade no nosso meio. Chega de piadas indecentes no nosso meio. Chega, ou nós somos dele ou nós somos do diabo, não tem meio termo. Eu não vim aqui trazer uma palavra light. Eu vim trazer algo para fazer você digerir e pensar em que tipo de vida nós estamos levando. E eu sou o primeiro da lista. Eu não vim aqui trazer um recado para você porque eu sou um bonzinho, não. Eu sou o primeiro da lista e essa mensagem tem mexido comigo há dias. Porque eu preciso conhecer o Espírito Santo de Deus. Eu preciso conhecer mais Ele. Eu não posso permitir viver uma vida de qualquer maneira, só sendo levado por ventos de emoção daqui e dali. Eu preciso mergulhar mais profundo. O Espírito Santo não se resume a um dom. Mas por outro lado, não podemos anular a existência dos dons, porque os dons existem e são ferramentas que Deus nos deu para o dia de hoje. O dom de profetizar, o dom de falar em línguas, existem esses dons e são válidos para o dia de hoje. Eu não posso fazer disso como se fosse o sustentáculo, o fundamento. Não. Os dons existem. E a Bíblia fala que quando Cristo subiu ao céu, Ele distribuiu dons aos homens. Não é porque existe um exagero, volto a repetir que eu vou deixar de buscar. Busque aquilo que Deus tem para você, meu irmão. Busque. Os dons são ferramentas, mas o Espírito Santo, Ele está além dos dons. Quando o Espírito Santo age, Ele age no caráter da pessoa. Quando o Espírito Santo age, Ele age no comportamento da pessoa. Quando o Espírito Santo age, Ele age no linguajar da pessoa. Quando o Espírito Santo age, você se torna nova criatura. Oh, meu Deus. Vocês estão entendendo, gente? Sabe? O que eu vejo é que... Você já parou para pensar como é que deve estar o coração de Deus diante da nossa geração hoje? O que será que Deus pensa de nós? Qual é o sentimento que está no coração de Deus hoje, 22 de abril de 2013. O que será que Deus tem visto em nós? O que Ele pensa a nosso respeito? Será o que nós temos feito? Às vezes o que nós fazemos arranca aplausos de homens, mas arranca lágrimas de Deus. Não. Sabe? O Espírito Santo, a realidade é que há uma tristeza no coração de Deus por causa do nosso... o livro que vocês me deram para ler, Deus Esquecido, eu até li, mas mais do que o Deus esquecido, eu tenho visto que o Espírito Santo é um Deus abandonado. Alguém que foi abandonado, porque para nós mais importante passou a ser os movimentos, mais importante passou a ser as reuniões
sociais e vazias, sabe, do que um relacionamento com Ele. Ele foi ficando de lado. Não, Espírito Santo, agora você não pode agir. Não, Espírito Santo, agora não. Não, eu não quero saber o que você pensa, eu quero fazer do jeito que eu quero. Espírito Santo. Ah, meu Deus. Só que nós não podemos nos esquecer que é o Espírito Santo que está na terra. Hein? Jesus subiu, gente. Jesus está sentado à direita do Pai, mas Ele nos enviou o Espírito Santo. Ele disse: olha, eu vos enviarei outro, o Consolador. Ele estará convosco, e Ele que vai convencer o homem da justiça, do juízo, do pecado. É o Espírito Santo que gera isso em nós. Sabe, o Espírito Santo, ele age como aquele incômodo, que você sabe que está fazendo algo errado, e aquilo começa a te incomodar, ou alguma coisa começa, sabe, é um incômodo que às vezes a gente vai aprendendo, a gente vai desprezando esse incômodo. Meu querido, esse incômodo é o Espírito Santo dizendo: olha, não é assim que tem que ser feito, não é dessa maneira que tem que ser feito. O Espírito Santo, mas a gente começa a acostumar a viver com os incômodos na nossa vida. Não se acostume com os incômodos da sua vida. Para muitos o anormal se tornou normal. Deus deseja que você tenha um novo normal. Eu falei isso um dia lá na igreja. Um normal de acordo com os padrões dele. Aí aquilo que era normal para você não mais vai ser normal para você. O pecado que era comum para você não mais vai ser comum para você. A vida de qualquer maneira que era normal, que era comum, não mais vai ser comum para você, porque o Espírito Santo vai derramar algo novo sobre a tua vida. Vai abrir os teus olhos, sabe? É isso que nós temos que buscar dele. Lá em Joel capítulo 2, verso 28 e 29 diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, e também sobre os servos e as servas naqueles dias derramarei do meu Espírito. Ezequiel 36, 27 diz: e porém dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Querido, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava no homem. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre determinada pessoa, sobre um profeta, cumpria o que tinha que cumprir, cumpria aquele propósito, e ele se retirava, e ele saía. Aí, então, Cristo, o homem se corrompeu, a humanidade se corrompeu, Adão caiu, o homem se perdeu. Então houve uma reunião no céu, Pai, Filho e Espírito Santo sentaram e vão conversar. Ó, aquilo que nós criamos, porque eles criaram. Engraçado que quando Deus quis árvore, Ele falou com a terra: produz a terra. Quando Ele quis peixe, Ele falou com o mar: produz o mar aí, o peixe, e não sei o que, não sei o que, né? Ele foi falando. Agora, quando Ele quis o homem, Ele falou com quem? Ele falou com Ele mesmo. Os três. Não entendeu? Você não entendeu? A terra tinha o que a árvore precisava. Você é parte de Deus. Façamos o homem está aqui dentro, estava dentro dele, escondido nele. Então você é parte de Deus. Ele falou: Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Quando Ele quis fazer você, Ele falou com Ele mesmo. Você estava dentro dele. Aí depois Ele formou o homem do pó da terra. A carcaça foi feita depois. Primeiro Ele criou o Espírito, primeiro Ele criou o recheio, depois Ele criou um boneco e soprou. Aí o homem se perdeu. Aí quando se perdeu, eles se reuniram. Olha só, deu rolo na terra. Eles se enrolaram, né? Estamos vendo aqui que eles se enrolaram. Pecaram, deram lugar à carne, se esconderam, foram ouvir lá o que a serpente falou. Ó, o bico do Adão quis empurrar tudo para Eva. Foi a mulher que tu me deste, porque sempre assim, nosso pecado está sempre querendo chegar para Deus e falar: a culpa é sua. Por isso que Adão fez com Deus: a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Os teus pecados estão sempre querendo botar a culpa em alguém, em Deus. Olha, Deus, não foi por causa daquilo, Deus, foi por causa daquilo, Deus. Então assim, deu rolo no homem. Então Deus falou: eu tenho um plano, filho, eu preciso que você desça.
Mas Jesus chegou e falou: eu desço, mas se ele for comigo. Apontou para o Espírito Santo. Eu vou, mas se ele for comigo. Aí abre a sua Bíblia em Atos 10, 38. Olha o que diz aí, coisa sensacional. Para você ver a importância do Espírito Santo. Por que eu falo isso? Nós engrandecemos o Pai e o Filho, e não está errado. Foi o sangue de Jesus que foi derramado, mas o Espírito Santo, ele é Deus também. Amém, gente? Amém. Ele é Deus. O que diz aí Atos 10, 38? Eu vou ler agora. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos, porque Deus era com ele. Ah, você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus. A irmã entendeu. Glória a Deus por isso, meu querido. Nós não podemos abrir mão de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Jesus, quando veio a essa terra, o Espírito Santo estava com ele. Ele foi gerado pelo Espírito na carne, e o Espírito estava com ele. Ele andou realizando milagres, curando os enfermos, libertando os oprimidos. João Batista, quando falou a respeito de Jesus, disse que ele nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus vem e começa a falar do Espírito Santo, e você vê isso em João capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, ele falando: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, aí Jesus começa a falar dele, vocês precisam conhecer ele, ele está em mim, vocês precisam conhecer ele, porque quando ele vier, vai haver uma mudança, vocês precisam conhecer o Espírito Santo de Deus. Meu Deus, o desejo de Jesus é que conheçamos o Espírito Santo, porque conhecendo o Espírito Santo, conhecemos a Ele. O papel do Espírito Santo é nos revelar Jesus. Quer ver Jesus? Você precisa conhecer o Espírito Santo. Quer conhecer Jesus? Você precisa conhecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo revela Jesus a nós. Aleluia. Ele é a promessa que se cumpre lá em Atos 2, como Jesus tinha falado para eles: olha, permaneçam na cidade, não façam nada antes que vocês recebam o poder do alto, até que sobre vocês desça o Espírito Santo de Deus. Fiquem aí, não façam nada, porque você vê a importância. Não é sair fazendo, não é sair pregando. Existe o tempo da espera, existe o tempo da busca, existe o tempo de conhecer, de ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos prepara para encararmos o mundo lá fora. O Espírito Santo nos molda. O Espírito Santo nos revela o que está errado em nós, o que precisa ser arrancado em nós. O Espírito Santo, ele faz isso, ele é a promessa. E lá a promessa se cumpre em Atos 2. Estavam todos reunidos num só lugar, quando de repente, e eu gosto desses de repente de Deus, eles estavam buscando a Deus, estavam orando a Deus, estavam esperando para que isso acontecesse, esperando aquele momento. Eles não sabiam quando iria acontecer. Jesus não tinha falado o dia que iria acontecer, mas eles estavam reunidos num propósito. Querido, quando a igreja se une com um propósito, quando você dobra o teu joelho com um propósito, quando você busca a Deus com um propósito, meu querido, fique certo, de repente alguma coisa acontece. De repente um vento sopra, de repente alguma coisa acontece na tua vida. Foi o que aconteceu. Eles estavam buscando, eles estavam ali esperando, porque se Jesus falou, ele iria cumprir. Eu não sei quando vai acontecer, mas eu sei de uma coisa: eu não vou desistir de buscar. Eu não vou desistir de buscar. E eles ficaram ali esperando, como veio com um vento, um som como de um vento, era fogo, era línguas de fogo, era tudo. E começou a acontecer um rebuliço, e de repente eles não eram mais os mesmos. De repente eles começaram a falar em outras línguas, pessoas de outros países começaram a entender o que eles falavam. Eu não sei qual foi o milagre, se foi o milagre de falar, ou se foi o milagre deles ouvirem a língua deles, mas uma coisa eu sei: alguma coisa aconteceu, o Espírito Santo veio, e eles não foram mais os mesmos. O milagre maior que veio depois
depois, quando Pedro começa a pregar, e 3.000 pessoas se converteram. Isso é resultado do agir do Espírito Santo de Deus. Mais do que o mover, é o que ele produz. Mais do que aquele momento ali que houve, foi o que aconteceu depois. São os resultados na vida daqueles que recebem o Espírito Santo de Deus, os resultados na vida daqueles que deixam o Espírito Santo de Deus fluir através de suas. 3.000 pessoas se converteram. Meu Deus do céu, porque eles estavam inflamados, eles estavam incendiados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, você foi chamado para ser incendiado. Você foi chamado para ser incendiado. Me diz aqui uma coisa: quem gosta de café aqui? Gente, 4 horas da tarde lá no estúdio eu paro tudo. Entre 4 e 5 horas, cadê o Dudu? Eu e o Dudu, às vezes a gente se liga, vai rolar o café, e a gente desce para a padaria para tomar um café quentinho com um pãozinho na chapa. É maravilhoso. Agora pensa aqui comigo, visualiza um fogão. Visualizou? Hoje tem as cafeteiras modernas, mas vamos voltar aqui para o tradicional. Aquele café do coador que é o melhor que tem, do coador de pano. Hein? Minha mãe fazia ali lá. Olha lá, o um cafezinho lá. Isso é maravilhoso. Olha para cá. Você vai vai fazer um café. Tem 2 chaleiras no fogão. Uma com a água fervendo, outro com a água apagada, fria. Qual que você pega para fazer o café? Hã? Deus é a mesma coisa. Deus vem sobre a terra e ele fala: deixa eu ver quem está fervendo. Eu preciso usar alguém. Eu quero usar alguém, mas deixa eu ver quem está fervendo. E ele começa a andar no meio da igreja, ele vê quem é que está fervendo, quem é que está borbulhando, quem está borbulhando, ele vai pegar você. Vem, é você, eu vou usar, é você, levanta. A questão não é quando ele vai vir, a questão é: eu tenho que estar fervendo. Eu tenho que estar fervendo, porque a qualquer momento ele passa. Eu tenho que estar preparado, porque a qualquer momento ele te levanta, a qualquer momento ele te usa, a qualquer momento ele te envia para a África, para o Nordeste do Brasil, para algum lugar. Uma coisa eu sei, ele vai passar. Se você estiver frio, você vai ser deixado de lado. Se você estiver frio, você vai ser deixado de lado. Se você estiver frio, você vai ser deixado de lado e vai ficar reclamando e murmurando daquele que Deus levantou. Aquele era pior do que eu. Pois é. Olha onde Deus colocou ele hoje. E você continua aí cheio de teologia, cheio de conhecimento, cheio de língua grande, mas está frio. Frio. Nada acontece, porque quando você ficar reparando na vida de quem Deus está fazendo, quem não está fazendo, meu querido, trata de botar a tua chaleira para ferver. Amém. Trata de botar a tua chaleira para ferver. Deus não está interessado no teu talento, sim, se você está fervendo ou não. Música bonitinha não chama a atenção dele. Mensagem bem feitinha, com todos os tópicos bonitinhos, não é isso que atrai o coração de Deus. Ser um grande líder, um grande empresário, não é isso que atrai o coração de Deus. O que atrai é: está fervendo ou não? Está fervendo ou não? Meu Deus. Lá em Levítico capítulo 6 diz que o fogo ele deve arder continuamente sobre o altar. Ele não pode ser apagado. Ele não pode ser apagado. Levítico capítulo 6, versículo 12. O que acontece? O sacerdote, todas as manhãs, ele tinha que acordar, ir diante do altar, limpar as cinzas do dia anterior, do fogo do dia anterior, colocar uma nova lenha. Isso tudo ele tinha que fazer sem deixar o fogo se apagar. O fogo não podia apagar. Ele ia lá e trocava a lenha, limpava o altar. Ele tinha que manter o altar sempre em ordem. O altar tinha que estar limpo e o fogo tinha que estar ardendo continuamente. Agora pensa comigo, o sacerdote fazia aquilo todas as manhãs. Você sabe que quando você faz coisas repetidas, aquilo corre o risco de cair na rotina, não é verdade? Existem coisas que entram no nosso automático. Já sei no trabalho você tem que fazer, ligar a máquina, tá fazendo não sei o que, tá, todo dia tem que fazer aquilo. Se deixar, o corpo já vai sozinho, porque eu faço aquilo todo dia. Agora, na vida com Deus, nós não podemos deixar que a rotina se estabeleça. Nós não podemos, porque a rotina é perigosa. A rotina,
Se nós ficamos escravos da rotina, corremos o risco de perder o nosso sentido, a nossa emoção, a nossa razão, o porquê que nós fazemos aquilo ali. E aí eu pensando, por que na vida do sacerdote aquilo não virava uma rotina? Por que ele não deixava aquilo ficar no automático? Por que aquilo não era mais um dia para ele? Sabe por que não era? Porque o fogo era novo. A cada manhã um fogo novo era aceso. Ele cuidava para que aquele fogo não apagasse. O fogo novo a cada manhã evitava que o sacerdote ficasse escravo da rotina. Meu querido, nós precisamos buscar esse fogo a cada dia na nossa vida. Tem muita gente que já teve fogo, mas hoje em dia tudo que restou é cinza, é lembrança de um fogo que já existiu, é uma história que ele já teve, é a história da avó, é a história da mãe, é a história da família, ou só do dia da conversão, do período que ele estava vibrando por aquilo, mas o fogo foi se apagando, porque não houve uma manutenção, não foi colocada uma nova lenha, tudo que restou é cinza, poeira, sujeira de algo que já foi um dia. Não. O problema é que nós nos acostumamos com os altares apagados e sujos. Nós nos acostumamos a viver uma vida indiferente ao Espírito Santo de Deus e não ouvir mais a sua voz. Nos acostumamos a esse tipo de coisa. Sabe? O problema é que nós temos mentido para o Espírito Santo de Deus. O problema é que nós temos entristecido o Espírito Santo de Deus. Temos deixado ele se apagar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19 diz: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Em algumas versões, não extingais o Espírito. Muita gente despachando, deixando apagar. Tem muita gente mentindo para ele. Tem muita gente ignorando a presença dele, o que ele pensa, sabe? Muita gente entristecendo a ele com a sua vida toda torta, uma vida que não condiz com aquilo que ele prega, com aquilo que ele ouve, com aquilo que ele lê. Não podemos nos acostumar a viver sem ele. Você não pode se acostumar a viver sem relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você sabe que Davi, lá no Salmo 51, já estou indo para o final, Salmo 51, Jesus, versículo 11 diz o seguinte: você sabe que Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Sim. Mas Davi foi um cara que pecou, sim ou não? Sim. Davi foi vacilão. Davi pisou na bola, feio. Ele tinha que ir para uma batalha. Nesse dia, ele não quis ir para a guerra. Vou ficar em casa hoje que eu estou legal. Já matei muito. Já briguei muito. Eu estou a fim de ficar aqui, estou a fim de ir para a guerra não. Ficou lá, tomando água de coco, olhando o sol se pôr. Quando ele olhou para o terraço, ele viu uma mulher. É isso que acontece com o desocupado. É isso que acontece. Um cara que não tem o que fazer, o diabo coloca rapidinho o que ele fazer. Rapidinho o diabo manda apronta uma e ele acha que está abafando. Davi viu uma mulher, a Vera, pedação, rainha de bateria. A Vera falou: aí, manda chamar lá porque hoje já era. Vou levar para o abate. Mas ela é mulher do teu. Ela é mulher de Urias, do teu oficial. Ninguém vai saber não. Não tem ninguém vendo. Não é assim? Ninguém vai saber não. Ninguém vendo. Olha lá, estou mandando. Se deitou com Betseba. Ela engravidou. Chegou a missão para ele. Deu o rolo. Está lá, ó. Está lá. E agora? Chama o marido dela. Manda ele vir aqui. Vou dar uma folga para ele. Manda ele para casa. Ele tira o atraso com ela. Vai dar certinho. É assim, uma abismo vai puxando o outro. Começa com um pensamento. O pensamento vira uma atitude. A atitude vai trazendo consequências. E o cara vai sempre querendo consertar a besteira que ele fez. Não é assim? A gente vai sempre querendo consertar. E só vai piorando, só vai aumentando o estrago.
Só vai alargando mais a coisa. Urias era homem de palavra e fiel ao seu rei. Chegou e falou: eu não vou não, é injusto eu vir lá me deitar com a minha mulher, enquanto os meus irmãos estão dando a vida lá no campo de batalha. Eu não vou me deitar. Ficou sentado na escada lá, e Davi: caramba, esse cara, meu irmão, esse cara, que cara otário, que cara mané, puxa vida. E ficou desesperado. Aí acabou: não vai ter jeito não. Urias se negou, não foi para sua casa, se negou completamente, e ele mandou uma carta. Urias carregou a sua própria sentença de morte, ele não leu, e chegou lá, entregou para o oficial, e na carta dizia: manda Urias para a pior parte da batalha, para ele ser morto. E foi o que aconteceu, ele foi morto. Davi assumiu Betseba. Só que interessante que todas as vezes na Bíblia que você vai ler, quando fala o nome de Betseba, aparece lá: e Betseba, a mulher de Urias. Deus não considera como teu aquilo que você roubou. Ele assumiu. O neném, o filho, você sabe, morreu. Aquilo trouxe consequências terríveis para a vida de Davi. Aí um dia Davi está lá no seu reinado, chega o profeta para ele: Davi, preciso te contar uma história. Tinha um cara assim assado, que tinha uma única ovelhinha, um único animalzinho dele que ele estava criando ali para ele. E veio um outro sujeito que tinha um monte de ovelha e arrancou daquele homem a única ovelha que ele tinha. Davi: quem é esse cara? Quem é esse cara que eu vou acabar com ele? Eu vou te tornar o profeta. É você, seu sem vergonha. Esse homem é você, Davi. Olha o que você fez, Davi, com Urias. Foi isso. Você tem as suas mulheres aí, você quis pegar a única mulher daquele homem. Davi, é você. Olha a autoridade do profeta diante do rei. Mas Davi caiu em si. Davi ficou desesperado, porque a ficha caiu. Ele viu a besteira que ele fez. Ele caiu em si e ele se arrependeu amargamente. Aí Davi escreve o Salmo 51. Salmo de arrependimento, um salmo de conserto, um salmo de clamor a Deus. E aí no versículo 11 ele faz algo seguinte: olha o que ele diz: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Em outras palavras, Senhor, qualquer coisa. Eu não estou esquentando para coroa, eu não estou esquentando para trono, eu não estou esquentando para ouro, eu não estou esquentando para patente, mas de uma coisa: eu não posso viver sem a tua presença, eu não posso viver sem o teu Espírito. Eu aceito perder qualquer coisa, menos a intimidade e o relacionamento que eu tenho contigo. Essa foi a oração que Davi fez, e Deus não rejeita uma oração de um quebrantado coração, de alguém que se humilha, de alguém que reconhece os seus erros. Querido, não é dizer que nós nunca erramos, está dizendo que eu não posso, não é isso, meus irmãos. Todo mundo aqui está sujeito a erros, a quedas, a pecados, mas a questão é: qual tem sido a nossa postura diante disso tudo? Será que nós nos comovemos, nós nos entristecemos porque entristecemos o Espírito Santo de Deus? Ou apenas algumas gotas de lágrimas de remorso? Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de vida. Eu não mais vou fazer aquilo. Davi chorou. Ele falou: não retires de mim o teu Espírito Santo, não retires de mim. Ele sabia exatamente a vida de alguém que já teve a presença e depois foi lançado fora da presença. Ele conhecia a história de Saul. Saul já tinha experimentado o que era ter a presença de Deus, o que era ter Deus a seu favor, mas por causa da rebeldia, da desobediência, Deus se afastou e rejeitou completamente Saul. E tem para mim que ele falou: eu não quero me tornar um Saul, eu não quero me tornar um Saul, eu não quero ser expulso da tua presença, eu não quero que o Senhor se afaste de mim. Pelo amor de Deus, me perdoa, eu quero recomeçar tudo de novo, eu quero que o Senhor me aceite, mas não me lances fora da tua presença, Senhor. O clamor dele: ah, meu querido, como é que eu perco a presença do Espírito na minha vida? Sabe como é que você perde? Você perde quando você começa a ignorá-lo. Quando você começa a dizer que não tem mais tempo para Ele, para buscar a Ele, para falar com Ele, para se relacionar com Ele. Você perde quando a mentira passa a ser parte do seu cotidiano. Você perde quando a mentira se torna normal para você. Tem gente que mente tanto, que ele acredita na mentira dele. Gente, é verdade. Tem gente que mente tanto que a mentira
mentira é a parte. Ele mente todo dia, ele mente a mente, sonhando ele mente. Não, meu irmão, eu perco a presença quando eu não dedico tempo para conservar a chama acesa. Eu perco quando eu começo a achar que pregar bem e ser bem sucedido é resultado apenas dos meus dons e talentos. Eu perco a presença quando o orgulho e a vaidade passam a ser os regentes da minha vida. Sabe? Glórias a mim. Sou o cara, preguei para tantos mil, fiz tantas coisas, vendi tanto, que não sei o que não, querido. Nós somos o que somos porque Ele permite que nós sejamos. É pela misericórdia, é pela graça, não é porque nós merecemos. Eu perco quando a minha oração se torna uma vã repetição. Tem gente que ele repete a fórmula da oração toda vez. Senhor, nosso Deus, Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor, abençoa, Senhor, não tem Jesus, amém. É reza. O cara vai orar no almoço, Senhor, nosso Deus, Pai, Senhor, Senhor, Jesus, amém. Ele ora a mesma coisa no almoço, na janta, no café, na igreja. E tem gente que você mostra, se você pede para orar em público, você mostra que não tem intimidade nenhuma com Deus. Pede para orar em público. A maioria, uma oração tinha sem graça e com vergonha. Já tem gente falando, e orar? Meu Deus, ouvir isso de um crente é uma tristeza terrível. Mas queima com fogo aberto. Fogo de Atos 2, Senhor. Tem gente que ora, que não ora mais, ele reza. Está decorado. Não, querido. Oração é conversa, é diálogo, é assunto novo a cada dia, cada tempo, cada momento. É uma ideia que a gente troca com Ele. É isso. Meu Deus, eu perco quando a leitura da Bíblia se torna apenas mais uma leitura qualquer, como quem está lendo um jornal, ou uma revista da moda, ou de esporte. Irmão, não é isso. Agora, como é que eu recupero aquilo que foi perdido? E aqui eu vou encerrar. Êxodo 33. Êxodo 33. Meu Deus do céu, tem misericórdia de nós. Depois ordenou o Senhor a Moisés: sai deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado, se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso no Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permitas saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envie. Até aqui. Deus havia prometido ao povo
Tirarei vocês do Egito, levarei vocês a uma terra que mana leite e mel. Deus livrou, fez o povo atravessar pelo mar vermelho. Deus livrou o povo da mão de Faraó. Deus foi dando vitórias ao seu povo, dando vitórias ao seu povo. Mas o povo, você sabe, você vai lendo a história, o povo murmurava demais, o povo reclamava demais. E Deus sendo aquele povo o tempo todo. Imagina, coitado de Moisés também, como que ele ouvia aquele povo, o povinho chato, nada estava bom, nada estava bom. Tem muita gente que acha que se receber milagre, que milagre é suficiente para prender alguém na igreja. Não é mais milagre do que o povo do Egito, do que o povo de Israel viveu no meio do deserto, e não foi suficiente, porque o povo que é viciado em milagre, ele só fica querendo saber de milagre, ele não quer saber quem é Deus, não quer conhecer a Deus, ele quer milagre, mas milagre não é suficiente para fortalecer a fé de ninguém. Ele é bom, ele contribui. Existem milagres, Deus opera milagres, mas ele não é o fundamento da fé. Aí, eu tenho para mim que nesse dia aqui, Deus chegou de uma forma tão magoada diante de Moisés, e falou: Moisés, é o seguinte, olha, eu estou enviando um anjo com vocês. Para muitos ninguém dá pular, gritar, porque hoje tem muita gente que faz festa para anjo. É anjo para tudo. É o anjo que prospera, é o anjo que toca, é o anjo da bandeja de prata, é o anjo do pipoqueiro, é o anjo, é um monte de anjo para todos os gostos, anjo para toda coisa, todo tipo de coisa. E muita gente quando ouve, o anjo está aqui, tem que rodopia, pula, vira camarada, fala, o Espírito Santo está aqui. Amém. Anjo não recebe adoração. Posso ouvir um amém? Amém. Anjo não recebe adoração. Anjo é mensageiro, ele obedece em ordem. Ele obedece ordem. Deus falou: eu vou enviar um anjo que vai com vocês, vai livrar vocês da mão dos amorreus, dos heveus. Vocês fiquem tranquilos, eu vou cumprir a minha palavra, porque Deus cumpre a palavra. Deus cumpre a promessa. Ele vai até o fim, querido. Ele vai até o fim. Ele é responsável. Ele não tem duas caras. Ele não tem, sabe, não fica voltando atrás com a palavra. Ele falou: eu vou cumprir a promessa na vida de vocês. Só que é o seguinte: eu não vou. Eu não vou porque esse povo se esqueceu de mim. Esse povo é um povo obstinado, um povo que só busca os seus próprios interesses, um povo que só pensa neles, um povo que não quer saber da minha presença. Então, Moisés, podem ir. A terra está lá, o leite está lá, o mel está lá, os pés estão lá, está tudo lá, mas eu não vou. Para muitos isso seria suficiente. Ah, o meu milagre está ali, meu casamento está ali, meu emprego está lá, então tá ok, Deus, valeu, obrigado, Deus, valeu, vambora, anjo! O povo ouviu isso, e o povo ficou desesperado. Moisés transmitiu o recado ao povo: olha, Deus mandou dizer o seguinte para vocês, que ele não vai. Tem também que Moisés deve ter, vocês pensam bem na atitude de vocês, ele não vai. Ele esteve conosco até aqui, ele nos livrou de tudo até aqui, ele nos abençoou até aqui. A gente não precisou lutar, não precisou pegar em arma, ele foi nos livrando, nós chegamos até aqui. Mas a partir de hoje ele não vai. E aqui começa, como que se recupera? Chorando e se lamentando. O povo começou a chorar. O povo caiu em si. O povo caiu em si. Eles começaram a chorar, se arrepender, se lamentar diante de Deus. E aí Deus ordenou: manda esse povo tirar os seus enfeites. Esse povo está muito enfeitado. Porque foi com os enfeites, os brincos, os cordões, com as pulseiras, com os anéis, que quando Moisés estava no monte, passou 40 dias no monte, e o povo queria um Deus para adorar. O povo começou a perturbar Arão. Arão, faz alguma coisa. Arão, Moisés não desce. Arão, a gente precisa de um Deus, precisa de alguma coisa. Tira aí os ombros de vocês, tira tudo aí. E foi com seus enfeites que eles fizeram um bezerro de ouro. Bezerro de ouro, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, tudo aquilo
que idolatra o dom que ele tem gente que idolatra o namoro que ele tem gente que idolatra o carro que ele dirige, tem gente que idolatra a igreja que ele vive, a denominação que ele pertence, tem gente que idolatra o diploma que ele tem na parede, tem gente que idolatra a conta que ele tem no banco, tem gente que idolatra tanta coisa, está todo enfeitado, e Deus te quer puro sem enfeite nenhum. Se você quer me conhecer, você precisa abrir mão dos seus enfeites. Você precisa abrir mão das suas festas. Tem entretenimento demais no meio de vocês. Tem alegria demais no meio de vocês. Está precisando ter um pouquinho mais de choro, um pouquinho mais de lágrima, um pouquinho mais de quebrantamento. Reconhecer o estado. Quem são vocês sem os enfeites? Quem é você sem a sua roupinha bonita? Quem é você sem a sua maquiagem? Quem é você quando ninguém está te vendo? É assim que Deus te vê. Por isso que Ele fala: tira os seus enfeites, porque a mim você não engana, a mim você não impressiona. Tire os seus enfeites. Lá em Joel capítulo 2, muita gente gosta de ler só a parte que diz que os seus celeiros se encherão, os lagares transbordarão e restituireis anos consumidos pelo gafanhoto. Mas a gente tem que ler um pouquinho antes, que diz ali: chorem os jovens, chorem os sacerdotes, chorem as crianças, os noivos, olha, saiam das suas recâmaras, vamos embora. É tempo de choro, meus irmãos. Se nós queremos ver a glória, se nós queremos celebrar, nós precisamos começar pelo choro. Se nós queremos restabelecer esse contato, conhecer quem é o Espírito Santo de Deus, precisamos até chegar aqui hoje, mudar nossa postura diante dele, falar: Senhor, se o Senhor não fluir através de mim, de nada vale eu estar aqui, eu ter chegado até aqui. Senhor, a partir de hoje eu quero me humilhar na tua presença, eu quero chorar e buscar a tua face, eu quero tirar, vem trazer os teus enfeites até ele hoje, aquilo que você precisa abrir mão. Ah, é difícil. É difícil. Sabe, Moisés tinha uma tenda fora do arraial. Isso aqui está faltando para muita gente. A gente não consegue ler a Bíblia sem se desconectar do Face, do celular. É tudo ao mesmo tempo. A Bíblia está aberta, o celular está aqui, o computador está aqui, o iPad está aqui, está tudo aqui. Aí você está lendo: hoje o Espírito Santo fala comigo, irmão. Moisés, diz a Bíblia, que ele saía do meio do arraial, porque arraial é um lugar de distração. Imagina um monte de gente no arraial falando: Moisés, menino, sai daí, desce, fulano, ei, não sei o quê. Moisés, quando ele queria falar com Deus, ouvir Deus, ele saía de toda a distração e ele ia lá para um lugar onde ele tinha uma tenda chamada Tenda do Encontro. Onde é a tua tenda? Deus está à procura de pessoas que construam tendas. É tempo de sair do meio da distração e montar uma tenda para que você possa ouvi-lo, para que você possa falar com ele. Ah, meu querido, e quando Moisés ia para aquela tenda, o povo ficava, quando Moisés caminhava em direção à tenda, o povo, só Moisés era permitido entrar, mas quando Moisés ia para aquela tenda, o povo saía das suas tendas, das suas casas e falava: Moisés está indo para a tenda, Moisés está indo para a tenda, Deus vai falar com ele, alguma coisa vai acontecer. Quando ele voltar, ele vai estar trazendo uma mensagem. Meu querido, isso vai acontecer com você. Quando você levantar e for em direção a ele, e for em direção à tenda, Deus vai falar contigo e você vai voltar com uma mensagem nova, você vai voltar com uma revelação nova, você vai voltar com uma unção nova, você vai voltar com algo novo da parte de Deus para a tua vida e para aqueles que estão ao teu redor. Vamos ficar de pé. Ele é tudo que nós temos. O Espírito Santo é tudo que nós temos. Ele é tudo que precisamos. Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso conselheiro. Ele é quem enxuga as nossas lágrimas. Ele é tudo que nós precisamos, querido. Ele é algo de vital importância para a igreja, para a tua vida hoje. Ah, meu querido, eu não sei qual é a tua. Eu não sei o que você pensa da sua vida.
com Deus. Mas se você deseja sair do teu lugar hoje, montar uma tenda para Ele, tirar os seus enfeites e colocar diante dele, sai do teu lugar agora e vem aqui à frente, se coloca de joelho aqui no altar. Quero convidar todos aqueles que reconhecem isso, que precisam ser cheios de